Ah, mas a minha ansiedade me ajuda a eu me preparar melhor para as coisas. Pois é. Ela tem esse lado, sim, que pode ser positivo. O grande ponto é: qual é o limite? E quando é que ela passa do limite e passa a ser negativa? E a maioria das pessoas está sofrendo dentro do negócio com uma ansiedade prejudicial. E aí eu vou falar um pouquinho tanto desse limite como da gente virar essa chave. Eu vejo que uma grande dificuldade silenciosa em vários problemas que vão acontecendo no empreender é exatamente a ansiedade. E aí eu queria bater esse papo com vocês, para que vocês aqui, que a gente possa juntos enxergar isso com mais clareza e não deixar isso como um plano em segundo plano. Porque você fala, eu vou cuidar da minha ansiedade, o que tem a ver com o meu negócio? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanta tarefa, eu tenho tanto coisa para cumprir do meu plano de ação e eu vou cuidar da minha ansiedade. Mas é essa ansiedade que faz com que nem tudo que você está tentando realizar tenha a qualidade que poderia ter. É exatamente essa ansiedade que faz com que a sua concentração seja reduzida. É essa ansiedade que atrapalha a sua produtividade. Vou contar uma história real. Uma vez uma pessoa me falou assim: Débora, às vezes eu tô lá no meu trabalho e de repente vem uma ansiedade, uma angústia no meio do dia e eu não consigo me desligar daquilo e aquilo me atrapalha a fazer as minhas tarefas, mas é do nada. Não aconteceu nada, eu não sei nem de onde veio. E a primeira coisa que eu quero falar é: a emoção ela não vem do nada. Ela sempre tem um gatilho. Então a sua ansiedade está sendo acionada por alguma coisa. Olá, boa tarde. Então essa ansiedade está sendo acionada por alguma coisa. Ela sempre tem um gatilho. A dificuldade disso é que muitas vezes esse gatilho é muito rápido. Foi uma frase que você ouviu, foi alguma coisa que você assistiu, foi alguma coisa que você pensou e já disparou. Tudo bom, Aline? E já disparou a ansiedade e você seguiu sua vida. Só que a ansiedade continuou em você, aquela angústia, aquela apreensão, aquela preocupação. E a ansiedade ficou e a tua mente já se desligou daquele gatilho. E aí, o que acontece se você continua ansioso? Bom, eu vou falar daqui a pouquinho porque que teu cérebro começou a ficar programado para responder de forma ansiosa para as coisas. Mas vamos sempre trazendo para o negócio. Se você está ansioso, dificilmente você vai conseguir se concentrar muito em alguma coisa. Por quê? Porque não é possível, o teu cérebro está focado em outra coisa. Ele está preocupado em outra coisa. Enquanto você quer produzir, ele está focado em outra coisa. Então, naturalmente, isso vai reduzir a tua performance. Vai limitar várias coisas. E aí já vamos começando aqui com como é que então a gente vai virando essa chave? Como é que a gente começa a ir reduzindo essa ansiedade, essa coisa que mexe tanto aqui dentro como aqui dentro? Porque isso atrapalha tanto o negócio como a nossa vida pessoal, porque dificilmente você consegue, eu sou super ansioso nesse setor, mas aqui sou a paz em pessoa. Não existe isso, né? Pode ser que no trabalho tenha mais gatilhos, na vida pessoal tenha menos, mas não dá para separar. E aí, então, como que a gente começa? Então, o passo 1 para de fazer tudo ao mesmo tempo. Para de acreditar nesse mito, nessa ideia antiga de multitarefa. Para de achar que você está aproveitando melhor o seu tempo, aproveitando melhor a sua agenda. Quando você faz tudo ao mesmo tempo. Eu estou assistindo televisão enquanto estou trabalhando, enquanto estou produzindo conteúdo. Eu estou comendo enquanto estou assistindo uma série. Eu escutei isso várias vezes essa semana em atendimento. É que eu aproveito a hora da refeição, do almoço, para assistir alguma coisa. Eu estou tomando banho enquanto está ouvindo um podcast. Para de fazer tudo ao mesmo tempo. Teu cérebro não aceita isso. Teu emocional não suporta. Isso é um mito que inventaram para a gente, para fazer a gente ser mais produtivo, né, entre aspas, para que a gente fizesse mais coisas, e que é só prejudicial. Não dá para ter qualidade, profundidade em várias coisas ao mesmo tempo. Débora, mas eu estou andando e conversando. Sim, são coisas mais automatizadas já, movimentos que já estão ali automatizados. Estou falando de trabalho, de coisas que exigem seu raciocínio, que exigem a tua dedicação. Então, tá trabalhando? Por que tem que ter a televisão ligada?
Ah, eu tô assistindo um vídeo no YouTube e tô fazendo um e-mail. Você está criando gatilhos diferentes. Então, a primeira coisa é sair do multitarefa, é reduzir um monte de coisa que está fazendo ao mesmo tempo. E aí você começa a falar, não, eu não faço tudo ao mesmo tempo, é só prestar atenção. Começa a analisar, será que não? Será que realmente, na hora que você está trabalhando, você está só trabalhando? Será que você consegue trazer sua mente tão pro aqui e agora que você foca naquilo e mais nada te atrapalha? Bom, seguindo. Acho que esse passo é muito, muito importante e faz a diferença total em relação à ansiedade. Por que ansiedade? A ansiedade é uma emoção de antecipação. É uma emoção que está relacionada com o futuro, com algo que pode vir a acontecer. Não é o que está acontecendo agora. Se você sente sobre o que está acontecendo agora, chama medo. A ansiedade está sempre ligada a algo que você acha que pode acontecer, que realmente vai acontecer, ela está sempre ligada ao amanhã, ao depois, né? Então, precisa desenvolver uma mente estratégica. Eu acho que esse é o passo, um dos mais importantes da vida, em relação não só ao negócio, em relação à sua saúde emocional, em relação a várias coisas. O que é uma mente estratégica? Essa ânsia de trazer o futuro para o hoje te atrapalha a fazer as tarefas de hoje com qualidade. Ter uma mente estratégica é entender que num negócio não vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Que tudo é uma construção. Que muitas vezes você coloca todas as suas tarefas, todas as suas metas, todas as transformações que você tem que fazer no aqui e agora. E existe uma ideia, uma continuação. Nem tudo vai ser feito hoje. Um exemplo, Débora, me fala um exemplo. Ah, você vai fazer tráfego pago. Ah, você vai escrever um livro. Ah, você quer ser um YouTube, você quer criar um canal do YouTube. Então, o que vai caber no hoje? Qual que é o próximo passo? Se a tua mente está focada em tudo que você tem que fazer no teu negócio, gente, você está bombardeando um depois, uma preocupação. Deixa eu ver o que a Aline falou. Faz muito sentido. Desde que comecei a observar e tentar focar em uma coisa por vez, melhorou bastante minha ansiedade. Por vezes, quando fico com muitas tarefas, parece que retorno para esse hábito. Sim, porque é um convite também, né? A gente foi bem treinado nessa habilidade real aí do multitarefa. Retorna esse hábito de querer dar conta de tudo e fazendo tudo ao mesmo tempo, ficando exausta, exatamente, e não rendeu em nenhum. Exatamente, aí que também entra, né, a mente estratégica. Não é só, eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo, mas é entender o que vem primeiro, o que vem depois e o que vem na sequência. Não é o resultado não vem só de fazer tudo agora. Existem coisas que têm que ser feitas primeiro. Vou dar um exemplo do meu negócio, tá? Que eu tô fazendo agora. Eu tô mudando o posicionamento. Então, eu vou fazer alguns posts no meu feed e esperar um pouco. Eu ia fazer tráfego agora, mas para trazer pessoas de uma persona que podem não se identificar com o que está ali, com a maneira como está escrito ali. Então, qual que é o meu passo a passo nessa tarefa simples? Olha só como é interessante. Está nas pequenas coisas. Eu vou primeiro organizar o meu feed por umas 3 semanas e daí eu vou fazer o tráfego para trazer as pessoas. Ah, não, eu já vou fazendo o tráfego. Não está dentro da cabeça. Não é só no papel que tem que estar a estratégia, é a mente que tem que funcionar de forma estratégica. Ah, eu quero ser mais saudável. Um exemplo da vida pessoal. Ah, eu quero... Bom, vou pegar esse exemplo do ser mais saudável, daqui a pouco a gente pega outro. Eu quero ser mais saudável, mas se você só comia besteira, pizza, hambúrguer, acordava tarde, dormia tarde, não dormia bem, ou escutava várias coisas que não são de qualidade, enfim, tinha vários estímulos negativos, de hábitos negativos. E qual que é o passo a passo? Não, eu vou entrar na academia, vou fazer todos os dias exercício, já vou entrar numa dieta hardcore, vou começar a fazer jejum intermitente, nada contra. Estou falando aqui da mente estratégica. E eu vou começar a dormir cedo, acordar às 5 da manhã, porque eu li o livro O Milagre da Manhã, e tomar banho de contraste. Que mente, isso aí não vai dar certo. É você já querendo controlar todos os passos até chegar no seu objetivo. Tem um passo a passo.
Foca no que você tem que fazer agora com qualidade, sabendo da tua estratégia no papel para saber o que você tem que fazer amanhã com qualidade. Se você faz o que você tem que fazer hoje, pensando no amanhã, no depois de amanhã, não tem como ter qualidade, não há emocional que aguente. Então, a mente estratégica é viver o agora, entendendo que existe uma sequência de ações. Tá fazendo sentido? Tomar uma aguinha. Vamos lá. O grande ponto aqui é desprogramar. É reprogramar. Tá fazendo, né? Vai comentando aqui se você tem alguma coisa que você se lembra assim, nossa, me dá muita ansiedade quando eu tenho que fazer isso. Porque às vezes, Aline, também sabe o que acontece? Muitas vezes a ansiedade está mais ligada a algumas coisas que eu vou falar daqui a pouco. Mas o que a gente precisa fazer? Reprogramar. A ansiedade, ela vai se tornando uma resposta automática do cérebro. Você começa a ter uma resposta. E pensa assim, sabe aquelas mensagens que a gente programa, por exemplo, no Instagram, no WhatsApp, para mandar para a pessoa automaticamente? Olá, fulano, que bom que você está por aqui, olha o meu conteúdo, blá, 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 blá. Uma resposta automática. O teu cérebro faz a mesma coisa. Quanto mais você sente ansiedade ao longo do tempo, ele começa a deixar reprogramada, ele fica reprogramada essa resposta. Então, há pequenas coisas, porque nem sempre você fica super ansioso, ansiosa, por um problema gigante. Muitas vezes é uma coisa minúscula que aconteceu, ou que você imaginou que possa acontecer, e que já te dá uma ansiedade, uma preocupação. Então, é desproporcional. É uma resposta desproporcional da tua cabeça. É uma resposta emocional desproporcional. E por que isso? Porque o teu cérebro já começa a deixar esse playzinho, é como se o botão ficasse meio pressionado. E a qualquer estímulo que não necessariamente precisaria ser respondido com ansiedade, ele vai responder. Então, quanto mais você vai vivendo isso, mais você vai fortalecendo essa programação. E o que a gente precisa fazer? Desprogramar isso. Isso é biológico, tá, gente? Eu tô falando de uma coisa física. Tô falando de uma coisa física, porque a gente pensa que o play emocional é na amígdala, pequenininha aqui no cérebro. A amígdala fica hiperestimulada. Então, a qualquer situação emocional, ela vai dar esse start de ansiedade. Para mim, é questão financeira. Toda vez que o financeiro fica incerto, já entra em total ansiedade. Muito comum, muito comum. E tem uma razão de ser. Aí tem todo um cuidado de mindset, de planejamento, porque aí tem a questão do mindset um pouco de escassez, que é o medo de não ter, porque muitas vezes o dinheiro existe, mas o medo de não ter é tão grande que gera uma ansiedade. Aí pensando nessa programação, e pode ser que já não tenha tido em algum momento, então você fica com aquele registro na cabeça. E toda vez que você pensa que pode acontecer aquilo que já aconteceu, e aí você pensa nesse gatilho, vamos pensar nesse gatilho financeiro. Pode ser que você já tenha passado algum aperto e aquilo te marcou. E daí tua cabeça, você pega um boleto, chega um boleto. Pensando já na programação do cérebro aqui, gente. Chegou um boleto. Gatilho de ansiedade. Ativou tudo aqui dentro da tua cabeça. E aí, por quê? Quando entra no estado, olá, Otávio, tudo bem? Tô falando aqui que o cérebro fica meio programado para responder com ansiedade. Aí você vai lá e recebe um boleto e isso é um gatilho para você. Aí ele dá o play emocional. Sabe o que acontece? Sabe por que depois fica muito difícil de se concentrar em outras coisas quando você está no estado ansioso? Porque o teu cérebro rouba toda a atenção em função daquela tua preocupação. Daquele ponto em específico, que pode ser, por exemplo, um boleto, um problema financeiro, uma situação financeira, uma preocupação financeira. E aí sabe o que ele faz? Ele pega e fala assim, bom, galera, esquece, o mais importante é isso, vamos focar nossa atenção. Aí ele, do lado da amígdala, que é esse play emocional no cérebro, tem o hipocampo, que é uma regiãozinha que armazena a memória. Aí ele vai lá e fala pro hipocampo assim, me fala aí tudo o que você tem de informação desse assunto. Tanto é que às vezes você entra num looping, pensando em várias coisas que pode acontecer. Por quê? Ele vai pegar tudo que você tem de informação sobre aquilo. Principalmente se for emocional.
Do tipo, ai, já não tive dinheiro, não consegui pagar uma conta. Ai, não consegui fazer um curso porque eu não tive dinheiro. Ai, porque eu passei dificuldade e foi muito ruim para mim, eu sofri, não sei o quê, não sei o quê, eu não quero mais viver isso. Então, percebe que como também é físico isso, e se você não mudar essa programação aqui do seu cérebro, você vai continuar dando esse play, 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 play. Vai continuar com essa resposta automatizada? Débora, entendi. Então, como é que eu faço para desprogramar esse botãozinho que está meio que apertado? Já pegaram um teclado de computador e um botão ficou meio preso? É isso que acontece com um cérebro ansioso. Ele fica com um botãozinho meio pressionado. As primeiras coisas que eu falei, deixar de fazer tudo ao mesmo tempo. Tá tudo conectado, gente. Tudo é estímulo para o nosso cérebro, para a nossa mente, para as nossas emoções. Então, a primeira coisa é deixar de fazer tudo ao mesmo tempo. A segunda é ter uma mente estratégica. Entender o que você tem que fazer, qual é o passo a passo. Né? Não dá para abraçar o mundo em um dia só, porque como a Aline comentou aqui, às vezes a gente fica tão assim afoito para fazer tudo bem feito e legal, eu quero adiantar as coisas, que nada sai. Você acaba, no dia que você fala, nossa, eu tentei fazer tanta coisa e no final nada saiu de verdade. Né? E aí vamos pro outro ponto. Se a ansiedade é uma emoção de preparação, é uma emoção em relação ao futuro do teu negócio, o que pode ajudar a reduzir minha ansiedade? Estudar, entender o mercado, entender a estratégia, entender a realidade do crescimento de um negócio, sair desse monte de promessa que existe na internet, que você vai fazer 6 dígitos. Ah, pode ser que você faça? Pode. Mas vai demorar quanto tempo de verdade? São quantos lançamentos que você tem que fazer de verdade até que você faça um 6 em 7? O que foi? Exatamente, a minha também, Otávio. Minha mãe falava em abraçar o mundo com as pernas. A minha também, exatamente. É querer abraçar o mundo com as pernas. E vai ficar ativando o gatilho ali, ó, de ansiedade e de estresse, porque eles são bem parceirinhos. Pense em 2 amigos, os melhores amigos. Ansiedade e estresse estão, ó, colados. Mas tem um terceiro amiguinho que pode aparecer aqui também, que depois eu falo. Bom, se ela tá te falando assim, se prepara porque vai vir alguma coisa, se prepara para que isso não aconteça, o que pode ajudar a reduzir? Estuda o teu meio, entende o teu negócio, faz um planejamento real, entenda o passo a passo, cria habilidade de lidar com o fracasso. Porque dentro de um negócio nem tudo dá certo o tempo todo. E é normal, eu nunca vi ninguém, não conheço um case de sucesso que diga assim, tudo que eu fiz e que eu tentei deu certo, 100% das vezes. Muito pelo contrário, é muito comum você ver pessoas, players, que tentaram várias vezes até conseguir. O Mark Zuckerberg é um, que deve estar ouvindo a gente aqui. É um, ele mesmo falou, tentei várias coisas, criar game, tentei várias outras coisas até que chegou no Facebook. Então, tudo isso vai ajudando você a administrar essa ideia do negócio. Tem que trazer o negócio para a tua vida e sair desse... tem um vídeo que a pessoa vai fazendo assim, ó. E vai mudando a imagem, a transformação. Na vida nada acontece desse jeito. Nada acontece desse jeito. E entender que se algo deu errado na tua estratégia, nas suas ações de negócio, eu gostaria de ter aprendido isso há muito tempo. Teria me poupado a minha mente, por exemplo. Teria me poupado de falar, nossa, será que tá dando tudo certo? Entender que às vezes as coisas vão dar errado. Ninguém faz nada para dar errado. Mas às vezes vai acontecer. E aí é por isso que você vai gerenciar tanto a ansiedade como a frustração. Esse passo é importante. Se prepara. Se ela tá te falando assim, ó, olha, eu tô chegando para te dizer, se prepara para o futuro. Se prepara para o lançamento. Se prepara para vender. Se ela tá falando para você, se a ansiedade é uma emoção de antecipação, de preparação, se prepara. Vai entender seu público. Vai entender como que você pode fazer aquela ação que você não sabe, não se sente seguro. Ah, eu vou ter que fazer um contato com um cliente direto. Deixa eu ver como é que eu posso fazer isso. Tudo isso vai te ajudar a reduzir essa ansiedade.
Aí eu erro todos os dias e tento errar cada vez menos, me preparando mais. Exatamente. É trazer tanto a experiência e o estudar é tudo, né, Otávio? Não é só pegar um livro, não é só fazer um curso, é estar dentro de grupos, é ter troca de experiências, é observar os outros, é observar seu próprio cliente, é observar o seu próprio erro, porque às vezes estudar é sentar e falar, eu fiz assim, 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 isso aqui deu certo, isso aqui não. Às vezes é esse estudo também que a gente precisa fazer. Aí outra coisa importante que eu quero falar com vocês, toda vez que, muitas vezes, não sei se vocês já ouviram, toda vez que você entra num estado de ansiedade, você vai para uma reação que a gente chama que é luta ou fuga. Ou seja, você entra no mesmo exato estado que seu tataravô das cavernas. Sim, lá das cavernas, a mesma coisa, a mesma sensação, a mesma descarga você tem quando chega um boleto na tua casa, porque aquilo te gera ansiedade, quando chega um convite para live, porque aquilo te gera ansiedade, quando te chega, coloca uma meta aí no teu negócio, agora vamos correr atrás disso, isso te gera ansiedade, é a mesma emoção que tinha o seu tataravô das cavernas, com a apreensão de sair e encontrar um bicho, um animal feroz que podia matar ele. Ou você acha que ele saía assim, ó, viajando? Ele saía assim, ó, observando, talvez não fazendo muito barulho, não ia andar num lugar aberto, assim, qualquer jeito, que podia morrer, ser comido. Então, ele tinha uma ansiedade em relação à vida dele. É a mesma coisa que a gente sente hoje, quando a gente recebe uma mensagem de texto do WhatsApp. Olha que coisa louca. E daí, que diferença isso faz? E daí, que diferença isso faz se é a mesma emoção? E o desgaste físico, mental e emocional. Toda vez que você entrar no estado de ansiedade, você vai ativar o eixo do estresse, que vai liberar adrenalina e cortisol na sua corrente sanguínea, vai dilatar a pupila, eriçar pelo, aumentar a frequência cardíaca, parar de fazer movimento intestinal, porque ele fala, não é hora de você fazer cocô, não quero saber disso, e vou preparar aqui para lutar ou para fugir dando pé, ou então para paralisar, porque a gente fala luta, para ou fuga. E muitas vezes a ansiedade, sabe o que ela faz? E aí é o sinal de que não tá tudo bem, que tá na hora de você cuidar, que não dá para deixar para depois. Quando é que a ansiedade está demais? Quando você começa a ter movimentos evitativos. Você começa a evitar. Como assim, Débora, evitar? Você começa a evitar desafios. Você começa a evitar algumas situações. Um exemplo. Você poderia fazer um lançamento esse mês do seu produto já está idealizado, você já sabe o que você quer fazer, mas você começa a evitar isso. Por quê? Porque você tem medo que dê errado, porque você já começa a criar várias ideias na sua cabeça de que se eu fizer desse jeito, eu ainda não estou preparado, eu preciso de mais alguma coisa, não estou com tempo, não é agora, não sei o quê. E você começa a evitar situações, evitar desafios, evitar pessoas. Vou falar aqui num exemplo de vida pessoal, tá certo? Pra gente ir trazendo para todos os campos, né? E aí você vai levando pro negócio também, a gente vai trazendo outros exemplos. Vamos supor que você teve uma decepção de relacionamento e aí a tua ansiedade foi se tornando tão grande que você começa a evitar. Não vou nem no encontro, porque pode ser que a pessoa seja chata. Eu nem vou marcar um encontro, porque pode ser que eu não goste dessa pessoa. Tô pressentindo. Tô achando que vai dar errado. É lógico que você tá pressentindo, o seu cérebro tá voltado para a ansiedade, aí ele vai buscar um monte de informação lá dentro para basear isso, para falar assim, ó, isso aí que você tá sentindo faz sentido. Olha essa informação, essa e essa. O medo é o inimigo, às vezes amigo muito, é verdade, muito poderoso e atrapalha muito às vezes. Sim, porque eu não gosto de falar assim, emoção negativa. A ansiedade não é uma emoção negativa. É como a gente estava falando aqui, Otávio, ela é uma emoção de preparação. Se a gente não tivesse ansiedade, você tem uma prova, você tem uma reunião de negócios para vender o seu serviço, né?
Eu sei que você é engenheiro, mas vamos supor, eu não sei se você vende, mas vamos supor que você vai atender um cliente para vender um projeto, uma obra. E aí você não tem ansiedade. Você fica em casa, assim, ó, assistindo TV, assistindo uma série, até a hora de chegar na reunião, não vai se preparar em nada. Não vai buscar informação, não vai buscar argumento, não vai preparar uma apresentação legal que vai impactar o cliente. Se não tivesse ansiedade, você não ia estudar para a prova. Então, duvido. Então, se a ansiedade, ela tem uma razão de existir. Ela pode ser boa, depende de como você usa ou depende de quanto você deixa que ela te use, né? Do volume, da quantidade. Qual o chocolate preferido? Não entendi. Ela é uma emoção que é para te preparar para as coisas. Existe até uma curva que fala assim, a ansiedade ela aumenta a performance. Ela pode aumentar, ela pode ajudar no teu negócio. Vamos supor que você vai fazer um lançamento, igual a Paty outro dia falou no Mastermind, acho que foi. Um tipo de lançamento diferente. Se você não tem ansiedade, você não vai já começar a escrever os seus conteúdos do mês, você não vai programar os posts, você não vai pensar que data que você vai ser, onde é que você vai vender, se você vai colocar na Hotmart, se você vai entregar no ao vivo no Zoom, você não vai fazer nada disso. E isso faz você aumentar a sua performance. Olha quanta coisa. Ah, exatamente. Entendi. Qual é o chocolate preferido da pessoa? Tipo, é levar para ela até o que ela não está esperando. E é isso, a ansiedade ela faz isso. Nem sempre ela é tão desconfortável. Depende da proporção, depende do quanto, do quando. E o ponto que eu acredito que é o máximo para a gente desprogramar essa cabeça ansiosa é viver no aqui e agora. Que as pessoas falam, não, eu tô presente, mas quando eu falo viver aqui e agora, é trazer a mente, o corpo e as emoções para o mesmo lugar. O fato de você estar presente, você já muda a região do teu cérebro que está sendo ativada. Não dá para as duas coisas. Não dá para eu ativar a córtex pré-frontal, trazendo minha atenção para uma coisa só, e tá ativada a amígdala aqui no surtando emocional, aqui ó, pá, gatilho emocional, não sei o quê. Ou uma coisa ou outra. Meditar me ajuda muito. E a melhor ferramenta que eu conheço para treinar e estar presente é exatamente a meditação. É exatamente a meditação. Porque lembrando que a ansiedade está acontecendo no nosso cérebro, a meditação faz exatamente o caminho oposto. Ela traz você para o aqui e agora. Ela ativa essa região aqui, a testa do cérebro, que a gente fala, que é o córtex pré-frontal, que é um lugar de análise de risco. É um lugar de administração emocional. Ou seja, vai sair daquele estado engolido pela emoção. Então, você vai desenvolver como que eu saio da programação de ansiedade. Eu preciso desenvolver essa parte do meu cérebro. Eu preciso desenvolver córtex pré-frontal. Sabe por quê? Você está no meio de uma crise de ansiedade. Quais são as perguntas que são feitas numa crise de pânico? Ou quais são as frases que são ditas para ajudar uma pessoa que está numa crise de ansiedade? Agora você está seguro. Eu estou aqui com você agora. O que significa isso? Eu estou reduzindo o risco. Eu estou mostrando para a pessoa que não existe risco no aqui e agora. Que agora está tudo bem. Que não tem nada que a ameace aqui agora. E é o córtex pré-frontal que vai falar para você assim, você está ansioso por causa daquilo, mas qual é o indício real de que tem um problema no teu negócio? Não, não tem nenhum indício. Eu só estou imaginando. Não, não tem nada acontecendo agora que me faz validar essa emoção. E se tem, aí você vai para a mente estratégica. Aí eu vou focar em resolver. Percebe como tudo está conectado? O corpo, a mente, as emoções. Não adianta você falar assim, o que isso tem a ver com o meu negócio? Você é o personagem principal do seu negócio. Se você não está funcionando bem, entre aspas, é claro, se o teu cérebro está programado para outra coisa, você vai querer fazer uma tarefa, mas ele vai estar trabalhando em outro sentido. É análise de risco. Peraí, deixa eu avaliar.
Eu tenho mesmo algum problema acontecendo no meu negócio? Ah, eu não vendi semana passada, então eu vou para minha mente estratégica. O que eu posso fazer diferente? Ah, eu não sei mexer na ferramenta. Eu vou então para o outro ponto que o Otávio falou. Eu erro sempre e vou estudando sempre para ser cada vez melhor. Então eu vou para aquele outro ponto que eu falei. Então eu vou estudar um pouco mais. Eu vou me preparar um pouco mais. Eu vou às vezes delegar para outra pessoa fazer, porque nem tudo eu preciso fazer. Faz total sentido. Então é se entender. É se entender dentro do seu negócio, porque você é a ferramenta principal. E tem uma coisa que eu quero fechar aqui com vocês, que é que eu falei, a ansiedade, ela é a melhor amiga do estresse. Um abre a porta para o outro. Bate na porta, já está aberta. A ansiedade abre a porta para o estresse. Assim como o estresse abre a porta para a ansiedade. Só que esses dois aqui, ó, abrem a janela para a depressão. Você fala, e aí fechando essa ansiedade, preocupação, assim, até um limite. Lembra que eu falei qual que é o limite? Qual que é o sinal de que não está tudo bem? Quando você começa a evitar os desafios, evitar as situações. Então, como eu começo a perceber que cheguei no limite, gente, aí eu vou contar uma coisa muito interessante para vocês. Ninguém está imune. Ninguém. Ninguém. Nem as pessoas que se acham mais incríveis. Não, porque eu já fiz o curso da inteligência emocional. Ninguém está imune. Ninguém está imune. Ah, mas eu já meditei no passado, não sei o que. Ninguém está imune. Ninguém está imune. E a diferença da ansiedade normal da vida para um transtorno de ansiedade, que já é o final da nossa conversa aqui, para amarrar só, para a gente entender, se você não cuida dessa ansiedade normal, ela pode chegar a um transtorno de ansiedade. Você não tem controle. Você não controla do tipo, não vai acontecer comigo. Nem tenho tanta ansiedade assim. Você não sabe qual que é o ponto. A gente não tem hoje essa clareza dentro da comunidade científica de dizer assim, ai, nossa, olha, se você ficar um pouquinho mais ansioso amanhã, você vai desenvolver um transtorno. Não, vai seguindo, vai seguindo. E quanto mais você vai negligenciando, mais perto dessa possibilidade você fica. Por conta do estilo de vida que a gente vive hoje também. Aí. Então, ninguém está imune a um transtorno mental e a um transtorno de ansiedade, pensando aqui na ansiedade, que ela também pode abrir porta para a depressão, mas os transtornos ansiosos, transtorno de ansiedade generalizada, TAG, síndrome do pânico, TOC, estresse pós-traumático, que saiu desse CID, mas ele está ali perto. Então, são fobias, são vários transtornos de ansiedade. A diferença da ansiedade normal ela tem um gatilho. Agora, já aqui na ansiedade patológica, que virou doença, nem sempre tem um motivo claro para a pessoa estar em crise, por exemplo. Porque ela já está no estado mais agravado da situação. Então, é por isso que a gente pode e precisa cuidar sempre dessa ferramenta master que é a gente mesmo. Ah, olha só. Obrigada, Otávio, por falar. Muito bonito isso que você disse. Eu não acreditei quando a depressão me abraçou. Me achava um super-homem. A gente não está imune a nada dessas coisas. A gente pode e deve ir se cuidando para que isso se torne mais difícil, mais distante. Mas tudo que você faz hoje é um plantio. E aí eu te pergunto, para a gente encerrar esse nosso bate-papo de hoje, o que você está plantando? Você está plantando, querendo ou não, seja consciente ou inconsciente, você está plantando. Pense em tudo que você viveu, pensou, gerou de emoção nessa semana, na semana passada, no último mês. Pensando nisso, responde para você, o que você está plantando? Você quer colher? Qual tipo de fruto vai vir? Porque às vezes a gente está plantando pepino e quer colher maçã e não vai conseguir. Só que, ai, Débora, e agora o que eu faço? Hoje é o dia mais importante. É hoje, é agora. Esse é o momento. Enquanto você está aqui, você tem possibilidade.
A gente tem que cuidar todos os dias. Verdade, precisa ser constante, né? A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. É verdade. Infelizmente, essa máxima é verdadeira. E a gente está sempre plantando alguma coisa. Não é, eu não trouxe dicas mirabolantes. Eu trouxe coisas possíveis. É que muitas vezes, por serem coisas possíveis, elas são desvalorizadas e não são feitas. Mas as coisas que transformam a nossa realidade são as pequenas coisas diárias. Ninguém vive de coisas mega incríveis o tempo todo. A gente vive de uma maçã à tarde. A gente vive de uma noitinha de sono bem gostosa. É de um banho relaxante. É de um bom bate-papo no final do dia depois do trabalho, que às vezes foi estressante. É disso que a gente vive. Então é dar valor para as pequenas ações que você pode começar a fazer hoje. Se você não fez ontem, ok. Não adianta também ficar sofrendo pelo que não foi feito. É toma consciência, assume para si e fala, mas agora eu vou fazer. Eu vou fazer um pouquinho por dia. E fechando definitivamente, 15 minutos de meditação por dia. Tem pesquisa científica mostrando que depois de 8 semanas, em 15 minutos por dia, só para você não falar que você não tem tempo, que não dá na sua vida, que você não vai conseguir, porque você é muito ocupado. E eu estou dando a meditação como exemplo, porque eu dei outras dicas aqui. Mudou a massa cerebral das pessoas que nunca tinham meditado. Aumentou massa. Isso não existe, tá, gente? Ninguém é massa no cérebro depois de adulto. Isso não existe. Então, começa hoje. Dá valor para suas pequenas ações. E se vocês tiverem dúvidas, quiserem comentar ainda sobre esse assunto, depois manda lá no grupo que a gente segue, tá bom? Vai testando. Se tiver alguma dificuldade, manda mensagem no grupo que a gente vai seguindo juntos. Oi, Ju, sua linda! Pare de assistir o noticiário urgente. Concordo total, Otávio. Olha, o gatilho de ansiedade máxima é ficar o tempo todo assistindo notícia ruim. Ah, eu vou ser alienado? Lê. Senta, lê o que você quer saber e acabou. Encerra. Ou assiste uma vez o negócio que você quer assistir, acabou, encerra, tá informado. Né? Mas não está sendo bombardeado por gatilhos emocionais que vão te prejudicar o dia, o trabalho, a semana. Deixa eu ver. Lindos, um beijo no coração, gente. Gratidão pela aula de hoje. Encontro com vocês aqui na próxima semana. O Otávio falou assim: a meditação da Débora no Insta e da... Ah, eu conheço. A Auriane Félix também é uma querida. São incríveis. Gratidão, querido. Gente, procurem na internet, tem um monte de coisa legal. Entra lá no meu Instagram, lá tem meditação gravada, tem meditação no YouTube. Quando a gente quer, vai atrás. Se tiver dúvida, entra no grupo do Reconstrui e manda mensagem. É para isso que a gente está aqui, para crescer. Né? E eu estou aqui, eu estou dizendo, vai lá, manda mensagem, pergunta. Eu estou aqui para te auxiliar. Beijo, Ju, sua linda. Beijo, gente. Bom final de dia para vocês. Um beijo enorme. Até semana que vem, quinta-feira, às 5. Obrigada a vocês. Beijo. A Ju é maravilhosa.